na sua opinião, existe vida fora da Terra? E se existir, é igual o Alien, o oitavo passageiro, que é do mauzão, ou é bonzinho igual o ET? Pois é, continue suas especulações, porque, segundo os cientistas, em menos de 30 anos, a gente deve ter resposta para essa pergunta. Mas calma, gente, ainda não precisa surtar, porque mesmo que exista vida fora da Terra, a probabilidade de que seja uma vida inteligente é bem mais rara. Fazer contato, então, fica bem mais difícil. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E no programa de hoje a gente vai falar sobre vida extraterrestre. Alô, alienígenas, pode ser? Pode ser. É isso aí, Vicky. Vamos falar sobre alienígenas e primeira coisa que a gente tem que falar, se você é um alienígena e está assistindo esse programa, a gente não quer brigar, não precisa destruir a Terra, né, Vicky? A gente quer ser amigos. Isso, manda uma mensagem pra gente. Vem participar desse programa. A gente aumenta aqui, coloca uma cadeira para os alienígenas. Eu gosto de alienígenas, né? Mas, Vicky, quando a gente fala de aliens, de ETs, a gente tem muita referência na cultura pop, né? O que é a sua maior referência de alienígenas? Eu acho que não tem jeito. A primeira coisa que vem na minha cabeça é ET, do Steven Spielberg, que é um super clássico, que inclusive completou, né, 40 anos ano passado, desde a estreia. Um filme que ganhou muitas premiações, ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro, ganhou BAFTA, tudo que podia ganhar, ganhou. E realmente marcou gerações, porque, por exemplo, esse filme foi lançado, né, há mais de 40 anos e até hoje a gente escuta muito falar. Eu não sei se o pessoal mais jovem já assistiu esse filme, não sei, os adolescentes de agora já assistiram, mas eu acho que é um filme muito bonito, porque ele retrata o relacionamento, né? Ele mostra uma amizade entre um ser humano, né, o Elliot, uma criancinha, e um extraterrestre. Então, e que eu acho da hora que na cultura pop a gente explora, né, muito a questão do medo de encontrar com outra civilização e ela ser do mal e querer dominar a gente, né? Sei lá, talvez seja um medo porque hoje o ser humano, ele domina tudo, né? Sim, é verdade. Porque ele é o mais inteligente e tal. E se existissem seres mais inteligentes, será que eles tratariam a gente como a gente trata outras espécies? Exato. E eu acho que essa reflexão é muito essencial, porque a gente pensa nos alienígenas da forma como nós somos, né? Tipo assim, a gente ter medo dos alienígenas fala muito mais sobre a gente do que sobre eles, porque até então a gente não teve nenhum contato cientificamente comprovado, mas a gente tem medo, porque como a gente trata, né, as outras espécies, como a gente trata os recursos do nosso planeta, a gente é um predador, né? Então... E falando em predador já é um alienígena, uma raça alienígena da cultura pop que Verdade. Sai caçando outras espécies, dominando outros mundos, né? Teve o primeiro filme foi com Arnold Schwarzenegger, mas teve vários, e aí tem Alien também, e aí fizeram um crossover do Alien versus Predador, e tudo assim, é o ser humano que é o mais fraco e tá se dando mal, porque essas espécies elas são completamente hostis a gente. E aí, na cultura pop, a gente ainda tem Independence Day. A gente Homens tem de Preto. Homens de Preto. Nossa, MIB é, inclusive, muito bom, eu acho. Porque é um filme de comédia que trata que existem outras espécies, mas existe, assim, um consenso para convivência espacial. Verdade, verdade. Que... Aí a gente cai novamente em Star Wars, que também tem várias espécies diferentes que convivem ali, né, numa galáxia muito, muito distante da nossa. Mas, Vicky, a gente fala de alienígenas e tal, e pensa nesses aliens que vêm nos visitar, mas cientificamente falando, a gente busca muito, né, entender e busca vidas fora da Terra, né? E o legal da gente observar toda essa questão é que, matematicamente falando, é muito possível que existam planetas com condições favoráveis ao desenvolvimento de vida fora da Terra. Né? Os cientistas, eles exploram o universo e pensam nisso, não é de hoje. Há décadas, sei lá, mais de um século, a galera já pensa
olha para o universo e pensa, será que existe outra Terra, outro sistema solar capaz de ter um planeta igual ao nosso, né? E a primeira coisa que a gente encontra quando a gente vai pesquisar sobre isso é o paradoxo de Fermi, que é, na verdade, um experimento mental, né? Porque se a gente for considerar que deve ter mais de 10 septilhões de planetas no universo... Haja zero. Não. Ô, Tiagão, bota aí o que é 10 septilhões aqui pra gente, só pra galera ver o tanto de zero que tem. Já é difícil a gente escutar qualquer coisa acima de trilhões, né? Que dirá 7, é até difícil falar isso. De planetas. E isso é uma hipótese, né? Porque a gente não tem noção do tamanho do universo, né? Se ele é finito ou não. Então, assim, supondo, são apenas suposições, né? De que se o universo tiver essa quantidade de planetas, deve existir vida em algum lugar. É impossível que, né, só exista o planeta Terra com vida no universo inteiro. E assim, essa conta é uma conta de proporção de acordo com o universo observável, e a gente pode ser que a gente não consiga ver mais coisas. Aliás, a gente não consegue ver além, né, do que os nossos telescópios, eles conseguem identificar, né? E o Fermi, que é o cientista lá, ele falou, se tem tanto planeta assim, matematicamente falando, existe a possibilidade de ter, no meio disso tudo, planetas com condições para a vida, né? E isso, o Fermi, ele fez essa hipótese, né? Propôs esse paradoxo. Sim. No ano, faz muito tempo. Bem, a gente coloca o ano aqui porque eu não peguei aqui na nossa pesquisa, mas faz muito tempo. E aí, passados muitos anos, a tecnologia avançou e a gente conseguiu identificar realmente, através dos nossos telescópios, algumas estrelas com planetas possivelmente habitáveis, né? E como que a gente consegue identificar esses planetas? Através da observação da bioassinatura desses planetas. E explica mais pra gente sobre isso, Samuel. Momento nerd, mas nem tanto. Se você é da ufologia e você é astrofísico, me perdoe se eu for muito superficial. Mas para quem não entende, não ouviu nada disso, é mais ou menos assim. A gente consegue enxergar o universo através de grandes câmeras, que são os telescópios, né? Só que os telescópios, seja eles terrestres ou espaciais como o Hubble, por exemplo, certo, que lançaram ele tá indo embora, cara. E ele tem uma câmera enorme e ele fica tirando foto, observando o universo. Só que não é somente o espectro de luz visível aos olhos humanos. Sim. Ele pega emissão de luz ultravioleta e infravermelho também, né? E aí ele fica observando, né? Então ele pega esse espectro de luz muito maior do que a gente consegue observar. Ele capta essa radiação aí. E um planeta, ele não emite luz. Então, quando um sol, uma estrela, bate luz nele, o telescópio está apontado para aquele lance, para aquela parte, e ele capta qual tipo de radiação, qual tipo de cor de luz vem desse astro, né? E aí, dependendo do nível da radiação que ele emite, da luz que ele reflete, a gente consegue, os cientistas, eles conseguem definir o que tem naquilo, né? Se é um meteoro ou se tem atmosfera, qual que é a composição da atmosfera, se é um planeta gasoso, se não é. Então, dependendo de como a luz bate nesse planeta, nesse astro, e chega no telescópio, os cientistas, os astrofísicos, eles conseguem definir qual que é a composição desse planeta, desse astro. E a gente, recentemente, conseguiu identificar mais planetas, né? Porque a gente já identificou um monte de planetas possivelmente, né, parecidos com a Terra, e também em relação nisso, não só a luz que ele emite, mas a distância que ele está do Sol,
dele, né? Da estrela que ele orbita e tudo mais. Então, assim, ter primos da Terra, pelo menos, a gente tem. Uhum. E assim, eu acho bem interessante porque ainda nesse sentido que você falou, né, Samu? A gente tem então um estudo, né, do astrofísico suíço Sacha Quantz, e ele então revelou, né, que aproximadamente nesse período, né, de 25 anos a gente já vai conseguir saber mais ou menos se existe ou não vida fora da Terra. Então assim, já tá com o tempo aí, o relógio já tá marcando que nas próximas décadas a gente vai conseguir saber se existe mesmo ou não vida fora da Terra. E tudo isso por conta do que o Samu explicou, né? Existem muitos planetas fora do sistema solar, do sistema que a gente conhece, que existem condições muito parecidas com as da Terra. E assim, por que só aqui então teria vida e nesses outros planetas não, né? E você estava falando sobre o paradoxo de Fermi, né, Samu? E uma coisa dentro desse paradoxo que eu achei bem curioso foi em relação à teoria da floresta negra. Eu, na verdade, fiquei com um pouco... Achei interessante... Não fiquei com medo, mas eu achei extremamente interessante no sentido de que ele fala desse paradoxo de ser justamente essa contradição, né? Como é que pode um universo tão grande a gente nunca ter esbarrado em nada, em ninguém? Tipo assim, é um universo muito grande para pouquíssima evidência. Então, por isso seria essa contradição, esse paradoxo. E daí a teoria é de que talvez os alienígenas estejam, na verdade, se escondendo da gente. Então, talvez a gente seja o perigo. E a gente volta um pouco naquilo que a gente falou no começo, de que... E se os outros alienígenas, né, as outras espécies de vida que existem fora da Terra, veem a gente como uma ameaça, né? Porque, sei lá, já conseguiram ver como é que a gente lida com as coisas aqui na Terra, que nós somos, né? Tem violência, tem guerra no nosso planeta. Então, se forem pacíficos, né? Se outros povos que existem são inteligentes, já descobriram a gente e optaram por não fazer contato, né? Existe muito essa probabilidade também de que eles estão escondidos, como se a gente estivesse mesmo, o universo fosse uma floresta, e eles são os animais que se escondem da gente, porque eles... pretendem, né, eles querem se proteger, ninguém quer ser extinto, né, e eu acho que a essência de qualquer espécie é sobreviver, então eles estariam fugindo da extinção ao fugir da gente. Olha só, será? Isso me faz lembrar de um filme de animação, Vi, que eu gostei pra caramba, chama Planeta 51. Sei qual é. Nossa, é muito bonitinho esse filme. É muito fofo. Que é tipo assim, e se os alienígenas, eles fossem... eles fossem bonzinhos, mas menos desenvolvidos que a gente, e aí a gente vai encontrar o planeta deles, a gente que vai pousar lá e eles têm medo da gente, né? Mas enfim, a gente vai para um rápido intervalo e continua falando no próximo bloco. E estamos de volta. E Vicky, agora vamos falar sobre as evidências de contato alienígena que tivemos aqui na Terra. E assim, já aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço pro ET Bilu, porque eu sou fã do ET Bilu. Eu assisti a entrevista dele na TV no dia que lançou, assim, no Balanço Geral. Caramba, que fantástico. Foi uma experiência incrível, assim, eu acho ele incrível. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Tô buscando conhecimento, viu, ET Bilu? Ele também tem um amigo muito famoso aqui no Brasil, que é o ET de Varginha. Legal. Né? O caso do ET de Varginha, que também é incrível. Não, eu acho que é o mais conhecido, talvez, aqui no Brasil, né? E, só que, já que a gente tá na parte dos abraços, já vou aproveitar e mandar um beijo pro ET de Taubaté. Que não existe, mas a gente pode inventar ele, porque Taubaté tudo tem Taubaté. Tem uma versão de Taubaté. Taubaté é um grande multiverso, né? Isso, vamos descobrir. Com certeza tem a versão do Samuel de Taubaté. Nossa. Mas o ET
Bilu e o ET de Varginha, eles foram ícones aqui, né? Quando eles foram lançados, né? Quando apareceu a notícia deles. Quando eles debutaram na cultura pop. Mas o ET de Varginha, né, que é uma cidade aqui do sul de Minas, ele deu muito burburinho e muita gente acredita que foi real. Sim, existem relatos verdadeiros, né? Porque foram 3 meninas, se não me engano, que viram, né? Relatam que viram o ET. E um cara que tava agachado com olhos vermelhos e tal, né? Num quintal e saiu correndo e elas juram de pé junto que viram, né? E tem outras coisas, né? Aí eu não sei até onde é a história do relato e até onde vira creepypasta, né? Até onde aumenta as coisas. Porque dizem que, inclusive, elas foram procuradas por ninguém mais, ninguém menos que os Homens de Preto. Exatamente. Os Homens de Preto procuraram que seriam homens carecas. De terno, né? De terno preto, que falaram, a gente dá uma grana pra vocês aí, mas não fala nada disso e tal, né? Isso é o que a internet conta, né, galera? Mas a gente não tem só histórias mirabolantes assim, a gente tem realmente fatos registrados e inexplicados, né? De pessoas que juram de pé junto. Aliás, tem casos, inclusive, de comunidades, cidades inteiras que viram OVNIs. Exato. Objetos voadores não identificados. E alguns relatos, né, que me impactaram bastante, foi quando eu assisti uma série, assim, que eu acho que eu posso dizer uma série documental, do podcast Mundo Freak Confidencial, que eles realmente fizeram, assim, um trabalho bem sério de investigação com pessoas que realmente afirmam que tiveram contatos. E assim, e eu acho que daí sim é um pouco assustador, porque é algo que já vai para uma parte mais sobrenatural, então um contato que às vezes assim, telecinese, essas coisas, então são outras partes sensoriais assim dos seres humanos. Então, para quem gosta do assunto, já fica aí a indicação do podcast do Mundo Freak Confidencial, porque por mais que eles falem de coisas assombrosas e assustadoras, eles falam de uma forma muito científica e, assim, eles buscam fatos e história, então é bem interessante, embora eu tenha ficado eu acho que eu tive um pesadelo por conta desse podcast, mas interessante. Eu já falei aqui, cara, que o meu grande medo quando eu era criança era ET. Morria de medo de ET. E tem um filme que marcou bastante as gerações, que foi o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Verdade. Do Spielberg. E depois de algumas décadas, acho que em 2008, a gente teve um outro filme, que é o Contatos Imediatos de Quarto Grau, que é um semi-documentário, assim, sabe? Um documentário ficcional com a Mila Jovovich. E quais são esses contatos? Falar rapidinho para vocês, pra gente só explicar quais são esses níveis de contato. Contatos de primeiro grau é uma observação à distância que você enxerga as luzes, assim, luzes no céu, que eu não consigo identificar o que é. Contatos de segundo grau é quando um OVNI ele pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios da passagem. Sabe aqueles Sinais? Que inclusive é um filme incrível. Adoro o filme Sinais. Que tem a plantação lá, as plantações marcadas e tal. Então, quando tem evidências da passagem de um OVNI, é contatos de segundo grau. Contatos de terceiro grau é quando é possível observar tripulantes dentro ou fora dos OVNIs. Então é esse lance. Se você olha para a janela do OVNI e um ET dá tchauzinho para você, é um contato de terceiro grau. Ou se você encontra um ET como o Geraldo Luiz encontrou o ET Bilu, né, na mata aqui do Brasil, e também o ET de Varginha, um contato de terceiro grau. E o contato de quarto grau seria quando tem uma comunicação entre o ET e a gente, né? Então, na verdade, a gente teve um contato de quarto grau com o ET Bilu. A gente conversou com ele. Entrevistou, né? Ele falou pra gente, busquem conhecimento, né? E ainda tem contatos de quinto grau, quando tem um contato mais íntimo entre seres humanos
e extraterrestres. Então, tipo, uma abdução com experiências científicas e tal, que é o nosso grande medo. A Vicky, inclusive, estava com medo de ser abduzida aqui antes de começar o programa. Quem disse isso? Não tava com medo de nada. Você quer ser abduzida, Vicky? Quer conhecer os ETs? Eu ou melhor não? acho que não, né? Eu acho que não. E ainda mais esse podcast que eu citei, o Mundo Freak Confidencial, os relatos são de 4º, 5º grau, assim. Então, assim, são relatos bem assustadores. Então, não, obrigada. Não quero ser um teste. A gente pode tomar um café com o ET, mas não precisa fazer experiências científicas, né? Exatamente. Mas a gente teve registros, inclusive, de órgãos federais e empresas que identificaram OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, e não sabem dizer de onde é, né? Tem muita gente que fala, pode ser uma nave, um avião de outro país, de um serviço secreto de algum país, né? Mas o que mais deixa a galera encucada com os OVNIs são que geralmente o comportamento deles é muito diferente de qualquer tecnologia existente na época. Então, assim, hoje a gente tem drone. O drone ele se movimenta para todas as direções, ele pode ficar parado em um certo local, né? Mas há décadas atrás isso não era comum, né? Exatamente. Sobrevoar tão alto e movimentar assim em todas as direções, né? A gente tem o helicóptero há muito tempo, Sim. mas o helicóptero, a altitude e a distância dele é limitada. Ele não vai ficar fazendo um triângulo rápido no céu, piscando. Então, e a gente teve alguns casos muito legais. Só pra gente... a gente fez um levantamento aqui que no Brasil a gente começou a ter registro de OVNIs em 1952. Aí fizeram um levantamento, aí uma contagem de 1952 até 2016, foram registrados 743 aparições de OVNIs. Então, aqui no Brasil a gente tem bastante. Inclusive, em 2018 teve... o Ministério da Justiça falou sobre isso, falou que realmente esse relatório ele é do Ministério da Justiça, que foi feito pela Força Aérea Brasileira, né, e com dados do Arquivo Nacional. Então, assim, realmente o Brasil ele registrou, tem imagem, tem relato de pessoas e não sabe explicar até hoje, né, quais são esses objetos voadores. E aí a gente tem um caso muito famoso aqui em São José, né, que aconteceu em 1986, que foi um marco na ufologia. Os ufólogos com certeza adoram, estudam pra caramba esse caso, né, que foi conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, né? Que nessa noite, lá de 19 de maio de 1986, a cidade inteira, né, os radares aqui do CTA identificaram objetos, né, no radar, tal. Ó, que objetos são esses? Pontos luminosos. E muita gente viu no céu vários pontos luminosos por muito tempo. Não foi tipo uma passadinha rapidinho, tal. Não foi uma estrela cadente. Não foi uma estrela cadente. Foi muita gente que viu, apareceu no radar, isso lá em 1986. Ô Samuel, eu acho que eu sei onde é que o OVNI estacionou. Lá perto do tênis clube. Eu acho que eles decidiram parar por lá. Verdade. Pra quem é aqui da cidade, lá perto do tênis clube tem uma caixa d'água que parece muito uma nave espacial. Não, é uma nave espacial. É que é aquilo. Ninguém duvida do óbvio. Tipo assim, é uma nave espacial. Só que, tipo, você passa ali e fala, não, gente, uma caixa d'água. Por que uma caixa d'água naquele formato, né? Mas se todo mundo fala que é uma caixa d'água... Inclusive, eu acho que no primeiro filme do MIB, eles disfarçam uma nave de caixa d'água no filme. Eu não lembro disso. Mas, enfim. E agora, sem falar de OVNIs, a gente tem registros de possíveis formas de vida que foram encontradas já. Isso, na verdade, são especulações, mas são especulações científicas, Vicky, de que já existiram formas de vida, não inteligente, é lógico, né, em outros planetas, mais especificamente em Marte. Então, assim,
Teve um meteorito que caiu aqui na Terra há milhares e milhares de anos, lá na Antártica. Uhum. E aí o que aconteceu? A galera descobriu esse meteorito, foram lá dar um passeio, encontraram uma pedra diferente, falou, vamos estudar essa pedra. Aí, pela composição da pedra tal, falaram, essa pedra veio de Marte, Uhum. né? Então, não é uma pedra terrestre, é uma Certo. pedra marciana. Certo. E aí, eles encontraram, né, alguns sinais na pedra que podem ser alguns indícios de bactérias, formas de vida, de fósseis de formas de vida nessa pedra, Uhum. né? Então, pode ser o que os cientistas eles especulam com base nisso, né? Inclusive, fizeram, né, uma sonda, depois foi para Marte e tal, e começou a estudar lá. Encontrou outros indícios também de que poderiam ter existido bactérias em Marte que produziam metano. E aí, assim, isso causou, na verdade, a destruição dessas bactérias, porque elas produziam metano e aí isso acabou esfriando o planeta e matou todo mundo, Uhum. né? Isso há milhares e bilhões de anos Muitos atrás. anos atrás, né? Mas é uma evidência de que pode ter tido, sim, já vida em outros planetas. Uhum. E Mas é a gente- importante. Pode falar, Samuel. A gente vai para mais um intervalo que a gente já estourou o nosso tempo desse bloco e já volta pro último. E a gente tá de volta com o Pode Ser, falando sobre vida extraterrestre. E eu acho importante a gente reforçar, Samu, que assim, existe então todos esses estudos, né, que daqui a algumas décadas vai ser provável, né, a gente encontrar a vida fora da Terra, mas é importante a gente ressaltar que a gente está falando de micróbios, bactérias, fungos, então não necessariamente de que a gente vai encontrar mesmo outras civilizações super desenvolvidas. Então assim, a probabilidade de existir vida fora da Terra é muito grande, pode ser, por exemplo, flora, a gente não sabe se existe vegetação, né, em outros países, em outros sistemas, planetas. Em outros planetas, em outros sistemas solares que realmente tenham uma atmosfera, né, que tenham condições para que exista vida. Falar sobre... Porque daí, senão a galera já vai pensar que daqui a 25 anos a gente vai estar encontrando ETs verdes e trazendo para cá, enfim. Não é assim. Calma, vamos por partes. E só para a gente ressaltar uma outra experiência que também foi bem importante para a ciência e que não foi comprovado cientificamente também de que foi contato com vida fora da Terra, mas que talvez seja um indício mais preciso de que existiu algum contato, foi um sinal que a gente recebeu, que ficou conhecido como sinal WOW, que é bem uau mesmo, só que em inglês. O cientista que descobriu, ele deu esse nome de sinal WOW porque ele anotou o código que apareceu desse sinal e escreveu literalmente na página WOW, de que tipo realmente pudesse ter sido um contato. Então, a gente, só para vocês entenderem mais ou menos, isso aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, e esse sinal foi captado pelo radiotelescópio Big Ear, que seria então grande orelha. E então seria... eu não vou tentar explicar como é que aconteceu, se vocês quiserem saber. Existem mais informações na internet sobre isso, mais precisas, mas que teria sido, então, algo diferente. Esse sinal teria sido algo muito assim, uma sequência muito certa de que foi algo projetado, assim, realmente foi um sinal que foi mandado, não é algo assim, um barulho qualquer, um sinal qualquer do universo. Explosão, exatamente, seria algo que teria sido codificado. E que é muito parecido também com algo que a gente tem aqui no planeta Terra. Então, por isso que foi percebido, né? Então, tem o sinal WOW que teria sido algo, então, que realmente pode ser que alguém tentou se comunicar com a gente na década de 70. E é muito complicado enviar sinais no universo. Exatamente. Porque, por exemplo, você não tem gás, então não existe som no universo, no espaço sideral. Exatamente. Né? Então, para enviar alguma coisa tem que ser numa frequência, né? Uma radiofrequência, numa radiação.
né? Então, enviar e receber sinais no universo não são fáceis. Então, por conta disso, se especula de que foi mandado por uma civilização inteligente. Exatamente. Mas, assim, se a gente for pensar em como a gente, em contatos, né, com vida fora da Terra, eu acho que é completamente provável que já existiram formas de vida inteligente ou formas de vida e vão existir outras formas de vida também. Mas a grande questão é que a história da nossa existência, da existência na Terra, ela aconteceu, tipo assim, se a história do universo, né, isso a gente vê lá no Cosmos, naquela série fenomenal, né? Se a história do universo fosse contada em 24 horas, né, a gente apareceria nos 2 últimos minutos do dia, entendeu? Uhum. Às 23 horas, 50 minutos, 50 e tralalá minutos, né? Uhum. Então, assim, a gente é isso aqui. E eu vou contar uma coisa pra você. A gente vai morrer. A Terra, ela vai definhar, vai chegar, vai demorar, ó, calma, não precisa se matar, mas Demorar vai alguns demorar bilhões. alguns bilhões de anos para não ter mais vida aqui na Terra. Mas são vários fatores que a gente sabe que isso vai acontecer. Primeiro, o Sol, ele tende a crescer, ele tende a virar ou uma anã branca, ou acho que o Sol vai virar uma anã branca, eu acho. Então, assim, o nosso Sol já vai mudar a composição. E qualquer coisa que você muda aí na composição da atmosfera, temperatura e tal, muda essa questão aí de probabilidade de ter vida. Então, assim, a gente vai passar por aqui. Então, a chance da gente, da janela da nossa existência, tá exatamente na janela de existência de outra civilização inteligente perto da gente, sei lá, em Próxima Centauri, que é a estrela perto daqui, né? É muito ínfima. Uhum. Então, assim, infelizmente, eu acho que contato com alienígenas, tomar um café com o ET Bilu vai ser difícil. Difícil, né? Eu também acho que vai ser difícil. Mas daqui 25 anos a gente conversa de novo sobre essa história. Se ainda estivermos por aqui. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Ufólogos e astrofísicos, né? Nos perdoem se a gente falou alguma coisa ou deixou alguma informação passar. Mas eu tenho certeza que você que assistiu, escutou o nosso programa, aprendeu alguma coisa. E não deixe de escutar os outros programas aqui também. A gente está na TV Câmara aqui em São José dos Campos, no canal 12.3, no YouTube da TV Câmara. A gente também está no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, em tudo quanto é lugar para você escutar o Pode Ser. É isso mesmo, a gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais, a gente trazendo então temas difíceis de uma forma não tão difícil. É isso aí. Às vezes sim, às vezes não, mas muito obrigada pela companhia, pessoal, e até o próximo episódio. Até mais.